Existe um detalhe esquecido nas páginas mais antigas da história que poucos ousam encarar de frente. Um detalhe que conecta textos bíblicos, mitos antigos e relatos de civilizações que nunca se encontraram. Não estamos falando de coincidências superficiais, mas de um padrão perturbador que atravessa continentes e milênios, sem jamais desaparecer completamente. Antes do dilúvio descrito em Gênesis, algo aconteceu, algo tão grave, tão fora da ordem natural da criação, que exigiu uma intervenção direta de Deus. Mas esse evento não foi completamente apagado. Ele sobreviveu fragmentado, escondido em textos antigos, tradições orais e símbolos que se repetem de forma inquietante em diferentes culturas. Gênesis capítulo 6 apresenta um dos trechos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Ele menciona os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando uma descendência poderosa. O texto é breve, quase enigmático, como se estivesse apenas tocando a superfície de algo muito mais profundo e perturbador. Por séculos, estudiosos debateram o significado desses filhos de Deus, mas as interpretações mais antigas, muito antes das versões modernas, apontavam para algo literal. Seres celestiais que abandonaram seu estado original e cruzaram uma linha que jamais deveria ter sido cruzada. Se essa história já está te intrigando, se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho. Existem camadas dessa narrativa que a maioria nunca ouviu, e cada uma delas revela um nível ainda mais profundo desse mistério que atravessa gerações. O livro de Enoque, um dos textos mais antigos já escritos sobre esse período, descreve esses seres como vigilantes, anjos que desceram à terra e fizeram um pacto entre si, um acordo irreversível. Eles não poderiam voltar atrás. Era uma decisão coletiva que mudaria para sempre o destino da humanidade. Esses vigilantes não vieram apenas observar, eles tomaram esposas humanas, e dessa união nasceram os Nefilins, gigantes de força descomunal, descritos como guerreiros lendários, homens de renome. Mas sua existência não trouxe progresso. Trouxe destruição, corrupção e um colapso total da ordem natural. O livro de Enoque vai além. Ele afirma que essa corrupção não se limitou aos humanos. Animais, aves, répteis e até os peixes foram afetados. A criação inteira foi distorcida. O que antes era ordem tornou-se uma mistura caótica de formas e naturezas que jamais deveriam ter coexistido. A Terra, segundo os relatos antigos, tornou-se um lugar irreconhecível, violência constante, ausência total de limites e uma humanidade à beira do colapso. Gênesis resume esse cenário com uma frase direta: todo o pensamento humano era continuamente mau. Diante desse cenário, Deus toma uma decisão radical. Não seria uma correção parcial, nem um castigo localizado. Seria um reinício completo. O dilúvio não foi apenas um julgamento moral. Foi uma purificação total de uma criação que havia sido profundamente corrompida. Mas há um detalhe que poucos consideram. O dilúvio cobriu a terra. Destruiu tudo o que respirava fora da arca. Mas e aquilo que vivia nas águas? As profundezas do oceano não foram afetadas da mesma forma. E é exatamente aqui que o mistério começa a ganhar uma nova direção. Porque se a corrupção atingiu toda a criação, como o próprio livro de Enoque afirma, então formas híbridas poderiam ter existido não apenas na terra, mas também nos mares. E se isso aconteceu, o dilúvio pode não ter eliminado tudo. Agora, volte à pergunta que quase nunca é feita. Se os nefilins masculinos foram descritos como gigantes guerreiros, o que aconteceu com as descendentes femininas dessa linhagem? O silêncio dos textos sobre elas não significa ausência. Pode significar algo ainda mais perturbador. Guarde essa pergunta, porque ela conecta diretamente com um padrão que aparece em praticamente todas as civilizações antigas. Um padrão específico, detalhado e repetitivo demais para ser ignorado como simples imaginação coletiva. Na Grécia Antiga, existiam
As sereias, seres femininos ligados ao mar, dotados de uma beleza irresistível e uma voz capaz de dominar completamente a vontade humana. Não era apenas sedução, era controle absoluto. Na África Ocidental, a figura de Mami Wata surge com características quase idênticas. Metade mulher, metade criatura aquática, capaz de atrair homens para as águas e Mantanlós em um domínio que não pertence ao mundo humano. Na antiga Mesopotâmia, esculturas e registros descrevem entidades híbridas entre humano e peixe, seres ligados ao conhecimento proibido, que emergiam das águas, trazendo ensinamentos que, segundo alguns textos, jamais deveriam ter sido revelados. Entre os povos eslavos, as russalka eram temidas como espíritos femininos aquáticos, beleza mortal, presença hipnótica e uma ligação direta com a morte de homens que se aproximavam demais. No Japão, relatos sobre Uninjio descrevem uma criatura metade mulher, metade peixe, cuja existência está ligada a eventos sobrenaturais e consequências que ultrapassam a compreensão humana comum. Agora observe o padrão com atenção. Não são histórias genéricas, são detalhes específicos repetidos em culturas que nunca tiveram contato entre si. Beleza sobrenatural, ligação com a água, poder sobre a mente humana e um desfecho sempre fatal. Deixe seu like se isso já está te impressionando e me conta nos comentários. Você já tinha percebido esse padrão entre culturas tão diferentes? Ou essa é a primeira vez que tudo isso começa a fazer sentido de forma conectada? O que torna este padrão ainda mais inquietante não é apenas a repetição, mas a precisão dos detalhes. Não estamos falando de variações vagas de uma ideia comum, mas de descrições quase idênticas, como se diferentes culturas estivessem registrando a mesma entidade, apenas com nomes distintos. Existe uma explicação comum para isso. Muitos afirmam que essas histórias surgiram de arquétipos universais, padrões psicológicos compartilhados por toda a humanidade. Mas essa explicação falha quando confrontada com o nível de especificidade dessas narrativas. Porque não é apenas a forma feminina ou a ligação com a água, é a combinação exata de beleza sobrenatural, voz hipnótica, atração irresistível e destruição inevitável. Um conjunto de características que se repete com consistência impressionante. Agora, retorne ao livro de Enoque. Ele afirma claramente que a corrupção antes do dilúvio não foi apenas moral, mas também física. A criação foi misturada. Linhagens foram alteradas, a natureza deixou de seguir sua própria ordem. Se isso é verdade, então a possibilidade de existirem formas híbridas aquáticas não é apenas plausível, ela se torna uma consequência lógica daquilo que o texto descreve como corrupção total. E é aqui que a hipótese ganha força. Se os vigilantes geraram descendência com mulheres humanas, e essa descendência também se multiplicou, então é inevitável considerar que linhagens femininas também existiram. Mas ao contrário dos gigantes descritos como guerreiros, essas linhagens femininas não aparecem com destaque nos textos bíblicos. Elas permanecem ocultas, quase invisíveis, como se sua história tivesse sido deliberadamente deixada de lado. E se essa ausência não for um esquecimento, mas uma omissão? E se essas descendentes não desapareceram, mas simplesmente assumiram uma forma diferente? Fora do alcance direto dos registros humanos? Agora observe a simetria inquietante. Os vigilantes seres masculinos foram atraídos pelas mulheres humanas. Eles desceram, tomaram, geraram descendência. Um movimento de cima para baixo. Mas e se o oposto também aconteceu? E se as descendentes femininas dessa mesma linhagem passaram a atrair os homens? Um movimento inverso. Não de descida, mas de atração, de captura. Essa inversão aparece exatamente nas lendas. Não são homens sendo dominados pela força. São homens sendo atraídos, seduzidos, levados voluntariamente até a destruição. Um padrão completamente diferente, mas estruturalmente conectado. As sereias não atacam. Elas chamam. Elas não impõem. Elas convidam. E esse convite é irresistível.
Isso não é força física, é domínio psicológico, emocional, quase espiritual. E isso levanta uma possibilidade perturbadora. E se essa forma de poder não for apenas mitológica, mas uma herança direta de uma linhagem que já existiu? O livro de Enoque menciona que os vigilantes ensinaram conhecimento proibido à humanidade. Técnicas, artes e segredos que alteraram profundamente o desenvolvimento humano. Agora, imagine essa capacidade aplicada a uma linhagem que opera através da atração, da sedução e da manipulação. Não pela força, mas pela influência invisível sobre a mente humana. Essa combinação cria um tipo de ameaça completamente diferente. Não visível, não direta, mas extremamente eficaz. Um poder que não precisa destruir pela violência, porque controla antes disso. E então surge outra pergunta inevitável. Se essas entidades existiram, por que seus registros sobreviveram em tantas culturas, mesmo após o dilúvio? A resposta mais simples seria transmissão cultural. Mas isso exigiria contato entre essas civilizações. E em muitos casos, esse contato simplesmente não existiu. O que resta, então, é a possibilidade de memória. Não memória consciente, mas fragmentos preservados ao longo de gerações. Ecos de algo que foi visto, vivido ou testemunhado. E quando esses ecos se repetem com tanta precisão, em lugares tão distantes, a explicação de coincidência começa a perder força. O que estamos observando pode não ser a criação de mitos, mas a distorção progressiva de um evento real. Um evento tão impactante que deixou marcas permanentes na memória coletiva da humanidade. Existe ainda um elemento que raramente é considerado quando esse tema é discutido: o ambiente onde essas entidades são sempre localizadas. Não é a terra firme, não são montanhas ou desertos. É sempre água, oceanos, rios profundos, lagos isolados, lugares que, mesmo hoje, permanecem parcialmente desconhecidos. Ambientes onde a visibilidade é limitada, onde a profundidade esconde mais do que revela. Se o dilúvio foi um evento de purificação da terra, faz sentido questionar até que ponto essa purificação alcançou o que está abaixo da superfície dos oceanos. A Bíblia apresenta uma distinção clara entre terra e mar em diversos momentos. E em muitos desses contextos, o mar aparece associado ao caos, ao desconhecido, ao que não foi completamente dominado. No livro de Jó, surge a descrição do Leviatã, uma criatura marinha de proporções colossais, impossível de ser dominada por qualquer força humana. O texto não o trata como metáfora, mas como algo concreto. Isso indica que, para os autores antigos, o oceano não era apenas um espaço natural, era um domínio com suas próprias regras, suas próprias criaturas e seus próprios perigos. Agora conecte isso com a ideia de corrupção pré-diluviana. Se a mistura de linhagens afetou toda a criação, então o mar pode ter se tornado um refúgio para formas de vida que não foram completamente eliminadas. Isso não é uma afirmação direta dos textos bíblicos, mas é uma hipótese construída a partir da soma dos elementos que eles apresentam. E essa hipótese ganha ainda mais peso quando consideramos a consistência das lendas ao redor do mundo. Sempre água, sempre feminino, sempre fatal. Outro ponto raramente discutido é o simbolismo do mar no Apocalipse. Em Apocalipse 21, há uma afirmação curiosa. Na nova criação, o mar já não existe. Entre todas as coisas que poderiam desaparecer, o texto escolhe mencionar especificamente o mar. Isso não parece acidental. Alguns interpretam isso de forma simbólica, associando o mar ao caos ou ao mal. Mas outros veem nisso uma indicação de algo mais literal. Se o mar representa um domínio onde algo permanece oculto, então sua remoção final poderia significar o encerramento definitivo de algo que começou muito antes do dilúvio. Essa possibilidade conecta o início e o fim da narrativa bíblica
de uma forma surpreendente. O que começou com corrupção termina com eliminação total. E no meio disso, temos milhares de anos de história humana carregando fragmentos dessa memória, transformando-os em mitos, mas sem nunca perder completamente sua essência. Quando diferentes culturas descrevem as mesmas características com tanta precisão, a pergunta deixa de ser se é coincidência e passa a ser o que exatamente está sendo lembrado. Porque mitos mudam com o tempo. Eles se adaptam, se transformam, se distorcem. Mas quando certos elementos permanecem intactos, isso indica que há algo mais profundo sendo preservado. E no caso das entidades aquáticas femininas, esses elementos são consistentes demais para serem ignorados. Beleza, voz, água, atração e morte. Esse conjunto não aparece por acaso. Ele se repete porque carrega uma estrutura, uma origem comum, mesmo que essa origem tenha sido esquecida ou ocultada ao longo do tempo. Ao reunir todos esses elementos, o quadro que emerge é mais coerente do que parece à primeira vista. Gênesis apresenta o evento. Enoque expande os detalhes. As mitologias preservam os ecos. Os vigilantes descem. Geram descendência, a criação é corrompida. O dilúvio vem como resposta. Mas nem tudo pode ter sido completamente eliminado. A ausência de registros diretos sobre as descendentes femininas não significa que elas não existiram. Significa apenas que sua história não foi registrada da mesma forma. E quando olhamos para fora dos textos bíblicos, encontramos exatamente o tipo de padrão que preencheria essa lacuna. Não de forma explicital, mas de forma consistente. As sereias, Mamiwata, Rusalka, Ninjil e tantas outras figuras não são apenas variações culturais. Elas compartilham uma base estrutural idêntica. Isso não prova a hipótese, mas torna muito difícil descartá-la completamente, especialmente quando consideramos o contexto mais amplo dos textos antigos. A ideia de que o mundo Perher-de-Vil era radicalmente diferente do atual não é nova, mas raramente é levada até suas últimas consequências. Se a corrupção foi total, então as formas de vida daquele período também foram, e isso inclui possibilidades que hoje parecem impossíveis ou fantasiosas. Mas o que hoje chamamos de fantasia pode ser apenas a forma moderna de lidar com algo que já não compreendemos completamente. A linha entre mito e memória é mais tênue do que parece, e quando múltiplas culturas apontam na mesma direção, essa linha se torna ainda mais difícil de ignorar. Não se trata de aceitar tudo sem questionamento, mas de reconhecer quando padrões se repetem de forma consistente demais para serem descartados como coincidência. O silêncio dos textos sobre certos detalhes pode não ser uma ausência de informação, mas uma escolha deliberada, uma forma de registrar sem expor completamente, e talvez seja exatamente nesse silêncio que se escondem as partes mais perturbadoras dessa história. Aquilo que não foi dito diretamente, mas deixou marcas suficientes para ser reconstruído. O mundo antes do dilúvio pode ter sido muito mais complexo, estranho e perigoso do que qualquer narrativa moderna consegue representar. E mesmo após milhares de anos, mesmo após uma destruição global, fragmentos dessa realidade continuam emergindo, disfarçados de lendas, histórias e mitos. Se essa história fez você olhar para Gênesis de uma forma diferente, se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho. Ainda existem muitos mistérios que permanecem escondidos nas entrelinhas da história. Porque no final, a pergunta não é se essas histórias são reais ou não. A verdadeira pergunta é por que elas nunca desapareceram completamente. E talvez a resposta esteja exatamente nisso. Elas não desapareceram porque nunca foram apenas histórias. Elas foram lembranças, distorcidas, fragmentadas, transformadas, mas ainda assim, lembranças de algo que um dia existiu.